Estamos aqui de volta para continuar essa conversa e nós temos hoje um convidado muito especial, alguém que tem sido uma referência para a gente, não somente para a gente, né, Davi, mas também para a região onde a gente mora, também aonde quer que ele passe. Temos orgulho e a honra hoje de estar conversando com a gente aqui, entregando tudo nessa mesa, o pastor Jackson Marques. Tamo aí. Pastor, pode falar. Prazer estar com vocês, uma honra estar aqui, uma honra. Isso aí. Pastor, como eu disse, a gente está muito feliz em ter você aqui e a gente quer te conhecer um pouco melhor. Então se apresente, fale qual ministério que o senhor é e também como que foi a sua convenção, como foi esse encontro maravilhoso com Jesus. Então, meu nome é Jackson Marques. Grandes coisas. E eu sou mineiro de Contagem, né? Moro em Contagem. É uma dúvida que muita gente pergunta. O cara tá falando aqui, você é de Curitiba ou não? Tem cara de Curitiba é um nível muito alto. Mas eu sou de Contagem, cidade que é região metropolitana de Belo Horizonte. E, na verdade, eu não nasci na igreja, a igreja nasceu em mim, né? Então, assim, acho que essa experiência de conversão é diária, né? Muitas pessoas vivem convencidas achando que estão convertidas. Então, não existe conversão sem arrependimento. Exatamente. Então, eu acho que a conversão é diária. Não tem como você se converter uma vez. Conversão é direto, porque você está no caminho, né? Toda hora você vai ter que desviar de alguma coisa. Você vai ter que decidir andar no caminho e não caminhar por atalhos. Todas as vezes que você caminha por atalhos, você se perde. Todas as vezes que você está no caminho, você se encontra. E eu falei com o Rony, né? Quando a gente pensou em chamar o senhor, e eu falei, não, cara, tipo assim, era o meu sonho que eu acompanho o senhor, tem uma cara, mano. Tem uma cara, meu Deus. E eu sempre falava de você pra ele, né? Falei, não, acompanha lá, tal, cara é bom, e ele começou a acompanhar. E eu até mandei mensagem, mas o senhor não respondeu. Aí o que acontece? A estratégia que nós usamos, que o senhor nos deu. Acho que o senhor tava no ao vivo, né? Aí ele mandou uma mensagem. Sim. Você lembra? Pra assistir aí. Ele mandou lá. Mano, participa do podcast. Agora tem que ver a mensagem. Tá ao vivo. E, cara, eu fiquei muito feliz porque eu entendo, né? O que o senhor carrega, né? Eu creio que é algo sobrenatural, né? E muitas... gente, exclusivo aqui vocês. 80% das nossas falas... aí, ó. Hoje nós temos o prazer de estar aqui com ele na mesa, né? 80% das frases que nós usamos vem do nosso Agora dando os créditos, né? Então, cara, assim, as pessoas às vezes não entendem. A Bíblia, ela tem uma linguagem assim muito profunda e poética. E eu não tô falando só de Salomão, não. Se você pegar os versos de Jesus, são frases bem encaixadas. Não tem uma frase mais linda do que essa? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, assim, as pessoas acham que são frases de efeito, né? Ah, fulano vive de frase de efeito. Ô, irmão, é melhor uma frase de efeito do que uma frase não efeito. E eu entendo que tudo que você pode utilizar para que as pessoas conheçam a Cristo, irmão, tá valendo, entende? Então, tipo assim, por exemplo, quando o João Batista falou assim, ó, convém que ele cresça e que eu diminua, isso é uma teologia perigosa. Por quê? Porque você pode diminuir hoje e crescer amanhã, irmão. Agora, Paulo diz, não mais eu. Cristo mesmo. Entende? Então, tipo assim, eu creio que essa atualização é que não importa o que você está fazendo, que seja Cristo glorificado, irmão. Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Se Cristo está sendo glorificado, irmão, eu não sei se você vai cantar em poesia, não sei se você vai cantar rap, não sei o que é. Mas se é para que Cristo seja glorificado e ele seja o centro, eu não vejo problema nenhum. Hoje, a vida está muito acelerada. Com certeza. Então, por exemplo, colocar agora até no WhatsApp, eu, X1, X2, acelerar o áudio, mano, que não dá, ninguém mais tem paciência. Então nós tornamos uma geração fast food, mano, é rápido. E aí o que acontece? Por quê? Você não vai ver chaves longas, toda chave é pequena. Entende? São chaves pequenas que abrem portas grandes. Então, mais do que você ter habilidade para encontrar a porta, é você ter uma visão para encontrar a chave. Se você não se atualizar para esses dias, você vai se perder. Porque os comerciais são curtos. As falas são curtas e diretas. As falas de Jesus eram a mais direta possível. Quer ser curado? O que quer que eu te faça? Não. São frases curtas porque é uma didática. Por isso que é um diálogo, né? Eu falo aqui e você responde aí. Por quê? Porque tempo é ouro, irmão. Olha, uma das coisas que eu sempre falo sobre a questão do tempo, que o tempo ele vai determinar quem você vai ser.
O segredo do teu sucesso é como você utiliza o seu tempo vago. Entende? Então, o que você faz com o seu tempo vai determinar quem é o seu chamado, cara. As pessoas acham que o tempo é como... Não é como dinheiro. O tempo é mais que dinheiro, irmão. Dinheiro não faz tempo. É o tempo que faz dinheiro. Exatamente. É a moeda mais cara. Então é isso. Então, às vezes você tá perdendo muito tempo falando as mesmas coisas, quando na verdade você deveria encurtar falando poucas coisas, mas falando coisas eficientes. Que iam sendo chaves para destravar pessoas, né? Gostaria de perguntar ao senhor quais foram as maiores dificuldades que o senhor encontrou quando o senhor foi para esse meio de meio que, na verdade, se expõe, né? Estando ali na internet, entregando algo de Deus. Qual foi as maiores dificuldades que o senhor teve ali naquele momento, no momento inicial? Na verdade, a dificuldade que se tem é porque você não tem o material, né? É. Porque tem muita gente que tem conteúdo, mas não tem o material. E outros têm o material, mas não tem o conteúdo. Então, é uma espada, assim... muita gente ficava meio com o pé atrás, né? Porque ainda não estava entendendo essa estação, o que estava acontecendo, não sei, de internet e tal. E vocês falando aí, por exemplo, é uma atualização mesmo, porque quando você vê os hebreus no Egito, eles comem de um jeito. Quando você vê os hebreus no deserto, eles comem de outro jeito. Quando eles chegam em Canaã, eles comem de outra forma. Exatamente. Lá no Egito, eles comiam pepino, cebola, melão, trigo, alho e tal. Quando chegou no deserto, Deus mudou a alimentação. Porque Deus nunca vai mudar a alimentação se não mudar o cenário. Eita. Toda vez que Deus muda você de cenário, Ele muda a alimentação. Deus nunca vai te colocar na mesa se você não estiver com fome. Deus não desperdiça comida. Todas as vezes que Deus te coloca na mesa, pode ter certeza, Ele sabe que você está com fome. Porque se Ele sabe que você tem fome, você precisa saber que Ele tem um pão. Então, no Egito, eles comiam de uma forma, no deserto, eles comiam de outra forma, em Canaã, Deus mudou. Eles chegaram caçando, pensando que o maná ia cair em Canaã. Pensando que a rocha ia sair água, e Deus, não, meu filho, mudou a estação. Agora vocês vão ter que cavar poços, vocês vão ter que plantar, regar a semente, fazer ela crescer e vão colher. Então, assim, encerra a minha fala. A atualização, ela não é questão só de te modificar. Pelo contrário, a atualização é fazer você andar na frente. Entende? Então, assim, eu não tive dificuldade. Então, foi aqui o Fernando como prova. Eu comecei a fazer live, né? Quando ninguém fazia, eu era ou não era? E assim, dava 20 pessoas na live, 15 pessoas na live. E uma coisa que eu acho que eu carrego assim há muito tempo, desde quando eu comecei, é entregar tudo. As pessoas querem medir o conteúdo de acordo com o público. Se o público é pequeno, o conteúdo é pequeno. Então eles não entenderam o propósito. Meu Deus. Entende? Por quê? É isso aí. Porque a maior mensagem de Jesus ele pregou para uma pessoa só. O Nicodemos, que era o discípulo da madrugada. Eita. Que desonrava Jesus de dia, mas teve que pegar a mensagem com ele de noite. E aí, então assim, eu acredito que essa atualização é muito necessária, porque, por exemplo, se tiver uma rádio aqui do lado, se nós não sintonizar na estação, você nunca vai entender o que está sendo falado. Entende? Então, quando você não está na estação, você nunca vai entender o que está sendo falado. Jesus está falando de uma coisa, o fariseu está entendendo outra. Por quê? Jesus falou com os fariseus, vocês não me recebem porque eu não entendo o que eu falo. Se você não entende o idioma, irmão, você nunca vai entender o propósito. E uma coisa interessante, sabe o que é? É algo que eu carrego pra minha vida. Não espere que as pessoas entendam a sua caminhada se ele deu a visão pra você. Claro. Talvez a gente quer que os outros entendam que aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que vai ser estabelecido sobre a geração. E nós esquecemos que o Senhor deu essa visão pra nós. E é nós que temos que ser os primeiros a acreditar nessa visão. É o que o Senhor falou. Quando a gente abraça, quando a gente entrega o melhor, quando a gente entrega o nosso melhor, independente se tem uma pessoa, se tem 1000, se tem 1 milhão, nós um dia iremos alcançar lá. E o que o Senhor falou, o plano inicial é que a palavra de Deus seja enxertada no coração. Sim. Que o evangelho ele seja disseminado às pessoas. E o mais interessante, sabe o que é? É que às vezes a gente acha assim, é difícil ter uma visibilidade. Mas se o céu te enxergar, irmão, você não precisa mais ninguém te ver. Isso é um grave problema, porque assim, quando Deus fala com Abraão, engrandecerei o seu nome e não a sua face. Exatamente. Entende? Assim, todas as vezes que você aparece, Deus te esconde. E todas as vezes que você se esconde, Deus te faz aparecer. Então, uma semente, ela não germina no público, irmão. Ela germina no oculto. Entende? E os maiores segredos Deus não te dá no público. Não. Notícia se dá no público. Segredo te dá no oculto, no secreto. Então, eu acho que o maior problema não é você ter a rede social. O maior problema é você saber qual é o propósito daquilo. Porque de repente você está fazendo só para ter seguidor. E a maioria das pessoas está fazendo por isso.
ou para ter seguidor ou para ter um retorno financeiro. Não é para alcançar vidas. Só que Deus é tão lindo que mesmo você usando isso para o seu próprio benefício, Paulo diz que uns vão pregar por vanglória, outros vão pregar por fama, outros vão pregar até por riqueza, mas o importante é que Cristo seja anunciado. Então Deus está até por trás de tudo isso, entendeu? Porque não confunda visão com ambição. A ambição é quando você pensa em você, a missão é quando você pensa em alguém. Entende? Então não existe reino de Deus tocando paredes, é reino de Deus tocando pessoas. Entende? Reino não é de fora para dentro, reino é de dentro para fora. Então às vezes a pessoa está querendo fazer, mas não é por causa de um propósito, é por causa de uma proposta. E atrair seguidor é mais fácil que formar discípulos. Oh. Porque seguidor você atrai por aquilo que você faz, agora discípulo você forma por aquilo que você é. Isso é forte demais. Entende? Isso é muito forte. E eu acho que a dificuldade hoje, né, do povo cristão é pegar o time do Boa. jogo, daquilo que o Senhor Boa. tem para nós. E a gente vê que o Senhor ele trabalha em estações, ele trabalha em transições. Você vê o povo, né, no Egito era de uma forma. No deserto era outra, era vivendo da provisão, pão caindo do céu, era tocha de fogo, né, que acompanhava, nuvem tampando, roupa crescia. Então era a provisão do Senhor. Mas só que nem você disse, pastor, chegou em Canaã, aquele povo que estava no deserto, ele se acomodou. Porque muitas das vezes nós acomodamos com a provisão do Senhor. Mas o Senhor ele tem o que para nós? Ele tem um chamado, eu vou cuidar de você até um certo ponto. Daqui para lá, você tem que se manter. Chegou em Canaã, é trabalho, né? Aquilo que o Senhor te sustentou durante o deserto é para você transmitir em Canaã. É para você, vai viver o sobrenatural, a promessa do Senhor? Vai, mas precisa plantar para colher. E eu gostaria de perguntar ao senhor também, porque a gente sabe que o senhor é pregador itinerante, né? O senhor vai para vários locais pregando o evangelho. E eu gostaria de saber como que o senhor concilia isso com a família, com a igreja local. Como é que o senhor consegue fazer esse equilíbrio legal? É difícil, mas dá. Como é que se diz? A minha vida é como a vida de Jesus. Amém, glória a Deus. Então, Jesus conseguia fazer todo o seu roteiro, tá em Cafarnaum, tá em Nazaré. E ele fala, né? Estou caminhando com os meus amigos, que depois se tornou família. Então, assim, às vezes você toma 10 ceias no mês. É verdade. Glória a Deus também, né? É pra purificar, então purifica de direito. Agora tá. Então, assim, mas dá pra conciliar. E eu acho que o cara só não pode, tipo assim... Eu conheço alguns itinerantes que ficam 4 meses, 3 meses fora de casa. Exato. Então, eu acho que o perigo mora aí. Quando você sai e deixa tudo desprotegido, né? Isso é uma proteção paterna, marital, acho que é um perigo, mas dá pra conciliar. E conheço pessoas que separam, tipo, 2 dias na semana ele não sai, 1 dia da semana ele fica. Pastor, eu queria perguntar pra você, qual foi a sua experiência que mais te marcou, cara? Tipo assim, você falou assim, cara, Deus existe. Realmente. Boa. Nó, que pergunta. Rapaz, assim, como assim? Pregando na minha vida? Que o Senhor... Então, assim, cara, que pergunta. Agora você me... Acho que a experiência assim, mais forte que eu já tive foi quando meu pai se acidentou, né? E ele foi levar a ceia numa congregação que ele dirigia, ele foi de bicicleta, e aí não sabe se o que aconteceu, mas ele sofreu um acidente e ficou a noite inteira desacordado, e quando foi pela manhã alguém encontrou ele, levou ele para o hospital, e nós ficamos a noite inteira maluco, todo mundo, naquela época nós não tinha telefone, então era no orelhão, aí mandam pro hospital, mandam pra delegacia e tal. E eu fui subir na laje, dobrei o joelho lá na laje, chorando, e falei, Senhor, se tu estás comigo, só me dá um sinal aqui, eu preciso dessa resposta pelo menos em 3 minutos, não tô te dando prazo não, mas por favor, ouça minha oração em 3 minutos. Aí quando deu 2 minutos assim, a vizinha chegou chorando, falando, ó, ele tá no hospital tal, foi encontrado, tá fazendo a cirurgia agora, mas tá... Então assim, foi muito impactante o nível de resposta, muito imediata. E aí é provando que Deus ouve os pequenos. E mesmo num ambiente, né, desfavorável, o Senhor, ele sempre nos escuta e às vezes ele nem precisa nos responder. É verdade. Mas ele nos responde pra dizer assim, filho, eu tô aqui, calma. Não, Deus tem um nível de habilidade que ele consegue falar em silêncio, cara. Ele não precisa abrir a boca pra falar. Entende? Chave. E aí, a questão não é o quanto Deus fala, a questão é o quanto eu aprendi a ouvi-lo. Entende? Porque as pessoas não têm fé porque não sabem ouvir.
Então é uma boca e 2 ouvidos. Então o nível de audição revela o seu nível de fé. Por que que o cego começou a clamar Jesus? Porque ele ouviu um barulho. E ele não sabia que por trás daquele barulho estava a resposta dele. Entende? Por quê? As pessoas faziam ele abrir a mão, mas não faziam abrir o entendimento dele. Então ele vivia de esmola. Então é mais fácil alguém colocar algo na sua mão do que colocar algo na sua mente. Entende? Então, o erro de Eva foi o quê? Ter dado ouvido à voz do intruso. Porque quando você para ouvir a voz do intruso é porque você ficou surdo para a voz do governo. Se você não ouve a voz do governo, você vai dar ouvido à voz do intruso. E essa voz que a gente tem que estar atento, né? A gente vê que no ministério do Senhor Jesus, né? Qual foi a voz que ele escutou? Né? A Bíblia diz que quando ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto, né, ele vence, né, tudo aquilo que foi proposto, né, sobre ele naquele deserto, ele consegue sair e ele vai para o Jordão, certo? E ele é batizado. E a Bíblia diz que ecoa uma voz do céu, né, e diz o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então eu creio que o Senhor fixou os seus ouvidos nessa voz. Mesmo que ele ouvisse outras vozes, como o dos fariseus dizendo, você é Deus Zebu, você faz isso porque você é o chefe dos demônios. Você faz isso por procedência maligna. Mesmo que ele ouviu muita coisa, cara, eu creio que Jesus ouviu muita coisa. Muita coisa desnecessária, muita coisa que abalou, talvez, não ele, mas o humano dele. Mas o ouvido estava fixado na voz certa, que era a voz do Senhor. Quando Jesus vai pro Jordão, todo mundo fala que Jesus vai descer o Jordão. O Jordão significa o lugar que desce. O lugar que desce. Mas será que desce mesmo? Porque lá em Josué levantou um altar. O altar não é o lugar onde você desce, é onde você sobe. E aí, no Jordão, para Josué, o Jordão se abre. Elias e Eliseu chegam no Jordão, o Jordão abriu novamente. Elias subiu, a capa desceu, até o Hermínio soltou essa semana, né? Que foi forte. A capa não subiu, que desceu, né? Que a unção não é para cima, a unção é para baixo. E também tem a questão que quando Elias deixa a capa descer, é o que você está deixando para as próximas gerações. Entende? Porque não adianta você estar sendo elevado em níveis altos, mas não deixar nada para as próximas gerações. Então eu acho que o maior legado é que você deixa para as próximas gerações. E aí o Jordão se abre com Josué, o Jordão se abre com Elias, o Jordão se abre com Eliseu. Jesus entrou no Jordão, o Jordão não abriu. Então você pensa assim, o nível desceu, né? Com Josué, o Jordão se abre. Com Elias, o Jordão se abre. Com Eliseu, o Jordão se abre. Jesus entra no Jordão, o Jordão não abriu. Mas aí o texto diz que quando Jesus saiu do Jordão, tendo ele orado, o céu se abriu. E o Espírito desceu. E uma voz do céu que dizia, esse é meu filho amado. Então se eles dizem que a Trindade não existe, tá aí, né? O filho que ora, o Espírito que desce e o pai que fala. E é por isso que nós temos que ser tão parecidos com Jesus, né? Porque Jesus, ele tá ligado no que o rádio do céu tá dizendo. Ele tá ligado no que o céu tá ministrando sobre a geração. E é por isso que o processo de santidade, o processo devocional, o processo de estar próximo de Cristo, é o processo que nos torna menos parecidos com Adão e mais parecidos com ele. Todo culto tem uma pregação. Você liga a rádio, você entra na internet, Deus tá falando. Eu acho que carro, né, com a questão agora não é mais ouvir a voz de Deus. A questão é o que você vai fazer com aquilo que você tá ouvindo. Por exemplo, o sacerdote Eli conhecia a voz de Deus, mas não estava ouvindo a voz. O Samuel não conhecia a voz, mas estava ouvindo. Então são duas gerações. A geração que está ouvindo a voz, mas não sabe quem está falando. E a geração que conhece a voz, mas parou de ouvir. Então, se Deus está falando, é importante. Mas mais importante do que ouvir a voz de Deus é você saber o que você vai fazer com aquilo que você está ouvindo. Porque as pessoas estão recebendo tantas mensagens de Deus, tantas pregações, tantas conferências, tantos cultos, tanto. Mas e aí? Então, quer dizer, não é falta de Deus falar. Exatamente. Deus está falando. E é verdade, porque O que eu tô fazendo? a Bíblia, ela relata em Tiago, né, que a fé sem obra, ela é morta. Então ele diz assim, que paramos de ser ouvintes, mas sejamos praticantes da palavra. É isso aí. Então é ouvir a voz certa e praticá-la. A prática é o estabelecimento. O homem que não pratica é semelhante a uma casa edificada na areia. Talvez as casas estavam com as mesmas medidas, o mesmo telhado, as mesmas portas, as mesmas janelas. Porém, o homem que pratica a palavra é semelhante a uma casa edificada na rocha. No Evangelho de Lucas diz que ele cavou até chegar na rocha. Quando não dava mais para cavar, ele começou a construir o alicerce em cima da rocha. Então, veio o rio, o vento e a chuva. Rios, vento e chuva. Alcançou dos 3 níveis e a casa permaneceu de pé. Então casa sem fundamento, irmão, cai. E às vezes as pessoas acham que o corajoso, né, é aquele que enfrenta todo mundo, aquele que não tem medo, aquele que enfrenta qualquer situação. Mas o maior corajoso é aquele que larga o mundo para seguir Jesus. Quais são os valores inegociáveis para o Senhor?
aquilo que você não negocia, aquilo que não tem negociação na sua vida. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. É negociável. Relacionamento com Cristo é negociável. A palavra é negociável. Não tem como separar só um, né? São vários. A palavra, a família é negociável. Seu casamento é negociável. São alianças. Tem como falar assim, esse aqui é... Tem como. Mas primeiro de tudo é a eternidade. É Cristo. Não tem como. Cristo é negociável. Eu não posso ser Judas na minha geração. E tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, ó. Aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Pastor, eu queria te perguntar sobre processos. Eu acho que essa geração, ela despreza muito o processo. E eu queria que você falasse sobre os processos do Senhor e até os processos da vida, né, que é proporcionado a nós. Então, Davi, assim, a Bíblia não começa falando de processo, a Bíblia começa falando de princípio, né? Eita glória. No princípio criou Deus. E, cara, o processo é uma incubadora. Deus usa o processo para nos tirar da nossa zona de conforto. O processo é para você processar. Entende? Você só pode estar pronto depois de um processo. O pão só fica pronto depois que ele foi processado. Então, essa geração ela tem pressa de sair do processo. Por isso que ela sai imatura de lá. Porque o processo é um meio que Deus utiliza para te amadurecer. Entende? O processo você não entende quando entra, você só entende quando sai. E a cruz mesmo é um processo. Porque o processo é privado, mas o propósito é coletivo. O processo é individual, irmão. Pedro falou assim, não, eu vou no seu lugar. Pedro, sai daí, rapaz. Não queira entrar no meu processo, que é privado. Mas no meu propósito, que é salvação, é coletivo. Então, assim, o processo nos ensina a chorar. O processo é uma poda, né? Não existe crescimento sem poda. As pessoas querem crescer, mas não querem ser podadas. Exatamente. E a poda é um meio que Deus não te mata. Pelo contrário. Ele está eliminando aquilo que está impedindo você de crescer. É igual uma mulher quando ela tira a ponta dos cabelos. Eliminando aquilo que está impedindo o cabelo de crescer. Não existe crescimento sem poda. E não confunda poda com corta. Porque todas as vezes que o instrumentista, o artífice, ou jardineiro vai cortar, ele corta a árvore. E quando ele poda os galhos. A raiz está embaixo e os galhos estão em cima. Então, assim, cara, o processo ele te forma, né? É uma prova para te aprovar. E aí, muitas pessoas podem estar passando pelo processo. E uma coisa que eu sempre falo sobre o processo é que ele não é eterno. O processo não dura para sempre. E o processo é fundamento para você suportar o peso de um propósito. Por que Jesus suportou o peso da cruz? Porque ele foi fiel ao processo. Então, as pessoas não entendem. Por exemplo, o deserto. 40 anos o povo viveu no deserto. Para cada processo tem um tempo, irmão. O seu processo pode durar 5 anos, o dele pode durar uma semana, o meu pode durar um mês. Entende? Por quê? Processos são individuais. E Deus pode colocar um processo na vida de cada um exatamente para estabelecer um propósito diferente. Você é um pastor local, ele é um evangelista nas ruas e ele é um conferencista internacional. Mas quando a gente se encontra com os vasos, pensa assim, poxa, o vaso está pronto, irmão, peraí. Você não pode medir o vaso está pronto se você não entendeu o processo que ele passou, né? Nunca desqualifique um vaso, você não sabe que processo que ele passou. Porque você conheceu ele pronto. Você não sabe quanto tempo que ele passou na fornalha. Querem as medalhas, mas não querem saber da cicatriz. Aí. Né? E hoje é mais fácil expor medalha do que expor cicatriz, né? A cicatriz para algumas pessoas é vergonha, né? Quando Jesus chegou no céu, os 24 anciões tiraram as suas próprias coroas. Uma coisa que eu não consigo entender é quando alguém quer coroar, quando alguém quer tirar a coroa dos outros. É porque ele nunca foi coroado. Verdade. Porque quem rouba trono é Satanás. Ele que é amante de trono. Então os 24 anciões tiraram as suas próprias coroas e lançou aos pés de Jesus. Por que eles estão lançando as coroas aos pés? Porque primeiro que só pode governar quem foi coroado. E quando eles colocam a coroa nos pés de Jesus, está dizendo, a nossa coroa não é digna de estar na cabeça dele. E outro detalhe é que Jesus é o único rei que é digno de ser coroado desde a cabeça até os pés. E aí coroando os pés, porque está ligado no que Moisés escreveu lá em Gênesis. Da semente da mulher eu levantarei um. Entende? Tu lhe ferirás no calcanhar. E ele pisará sua cabeça. Então o calcanhar ali fala de uma descendência, cara. Não fala só do pé dele, fala de uma descendência. Da descendência, porque é o que vem atrás. E uma das coisas que mais me fascina na Bíblia, Gênesis 15, Deus fala com Abraão. Na verdade, Deus não fala com Abraão. Deus tira Abraão da tenda. E fala para Abraão olhar para o céu e contar as estrelas. Forte. Então, primeiro, Deus nunca vai te tirar do lugar sem te dar uma visão. Entende? Porque quando Abraão ele entra sozinho. Quando ele sai acompanhado. E Deus fala, Abraão, olha para o céu e conta as estrelas. Se Abraão vai contar estrelas, o céu não está nublado.
Porque não tem como enxergar a estrela pro céu nublar. E aí Abraão vai contar as estrelas e ele não consegue. Porque uma coisa é você contar a estrela de baixo para cima, irmão. Outra coisa é Deus contar a estrela de cima para baixo. E aí, mais extraordinário é que Abraão conta a estrela, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem José. E José sonha com o sol, com a lua e com as estrelas. Por quê? Por que José está sonhando com as estrelas? Porque essa geração tem a obrigação, tem o dever, tem o direito de apontar para as próximas gerações aqui que ela tem que sonhar. Nós temos o direito de apontar para as próximas gerações, ó, vocês têm que sonhar com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Traduzindo, nós precisamos mostrar o céu para essa próxima geração. E ensinar eles a ser apaixonado pelo céu. E outra, o reino de Deus não é quem chegou primeiro, é quem entendeu primeiro. Tá cheio de gente que chegou na frente, mas não entendeu. O cara tem 40 anos de crente. O outro chegou tem 6 meses. Mas por que esse aqui tá fluindo e esse aqui só tá funcionando? Porque ele entendeu primeiro. Quem não entende não desfruta. E outra coisa, né? Maturidade não tem nada a ver com idade. Nem com a cabeça branca. Exatamente. Maturidade tem a ver com o tanto que você se entrega para receber aquilo que o céu tá te dizendo. Por isso que é o que o senhor disse algo especial. Ele falou assim que no púlpito se dá notícia, né? Mas aonde você colhe as notícias? É no secreto. É em casa, é se alimentando, você e ele. E quando você se alimenta, você e ele, você automaticamente vai amadurecendo. Você vai se tornando o filho ruiós, né? Deus colocou Adão dentro do jardim. Que nasce grande é Adão. Quando você nasce grande, você pula etapas. Quando você nasce grande, você pula processos. Você não curte a fase de ser menino. E aí, o reino de Deus é diferente. Adão nasceu grande e Jesus virou, pegou uma criança e falou assim, ó, se vocês não for como ela. Jesus está ensinando a não pular processos. E o mais extraordinário é que, quando Adão nasce grande, além dele pular a fase, existe um outro problema. É que ele nasceu grande e terminou pequeno. E Jesus nasceu pequeno. E terminou grande. Então o que acontece? Por quê? Existe um fator negativo sobre ele nascer grande, mas existe um fator positivo. Qual? É que Deus não coloca menino em jardim. Tem lugares que Deus não te colocou porque você não está pronto. Porque não se trata de uma preparação, se trata de uma maturidade. Tem promessa que Deus não pode cumprir porque Ele sabe. Se você se envaidece por elogio, imagine você num nível de posição, você vai se embriagar com as suas próprias colheitas igual Noé. Entende? Quando você se embriaga com as suas próprias colheitas, você arranca sua roupa e expõe sua intimidade. A maioria das pessoas que se expõem pode saber, irmão, é porque se embriagou com suas próprias colheitas. Deus não te chamou para você embriagar com elas. Quando você se embriaga com as suas próprias colheitas, irmão, você não está pronto para desfrutar daquilo que Deus tem para você, não. Porque se você se embriaga com as suas próprias colheitas, irmão, você vai morrer com as colheitas de Deus. Por isso que Paulo falou, Deus dá semente que semeia. É melhor uma semente na mão do menino do que um fruto no prato de um homem. Por quê? Menino quebra galho. Põe um menino no jardim pra você ver, meia hora depois você volta lá. Deus não te chamou para quebrar galho. Ele te chamou para ser um galho frutífero. Todo galho quebrado não produz. O galho só produz quando ele está ligado numa árvore. A árvore é Cristo. Quando você falou que todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos podem levar a Deus, mas só um caminho leva ao Pai. Uma coisa é você ter Deus como Deus, outra coisa é você ter Deus como Pai. Quando você tem Deus como Deus, você se sacrifica para Ele. Quando você tem Deus como Pai, você obedece a Ele. Obedecer é diferente de sacrificar. Por que a igreja está sacrificando? Porque não aprendeu o caminho da obediência. Quando você obedece, você não precisa sacrificar. Cristo é o sacrifício perfeito. Quem tem Cristo como sacrifício perfeito, não precisa mais sacrificar. Depois da cruz, Deus não pediu mais bode, não pediu mais touro, não pediu mais vaca, não pediu mais um par de rolinha, só pediu obediência. A igreja não entendeu, não está sacrificando. O cara está vestindo roupa de saco, né? Andando de chinelo, descalço para lá e para cá. O que você está fazendo, irmão? Não estou sacrificando para Deus. Você está errado, irmão. Você precisa aprender agora a obedecer. Porque quando você obedece é porque você entendeu. Quando você sacrifica, você está na lei ainda. Sai da lei e vem para a graça, irmão. E obedecer é melhor do que sacrificar. Por que o obedecer é melhor do que sacrificar? Porque aonde há um sacrifício, houve uma desobediência. Exatamente. Todo sacrifício gera mal. Todo sacrifício é resultado de uma desobediência. Aonde há uma desobediência, porque tem que haver um sacrifício. O sacrifício é para cobrir a desobediência. Então o sacrifício se chama... A desobediência se chama Adão. O sacrifício se chama Jesus. Ele é o sacrifício perfeito. Não precisa mais fazer mais sacrifício. As pessoas estão levantando altar e as pessoas confundem altar com púlpito, né? Vamos lá, ó, irmão, não sobe no altar. Não, pera aí, irmão, não sobe no púlpito. Porque púlpito é onde o homem sobe. Agora altar é onde Deus desce. Porque as pessoas querem estar no púlpito. Por que as pessoas amam púlpito?
Porque púlpito é onde você fica vivo. Evidência, né? Púlpito é onde você fica vivo. Altar é onde você fica morto. No altar você só funciona morto. Por isso é melhor estar no púlpito, né? Porque no púlpito você respira, no púlpito você fala, no púlpito você desabafa. E no altar você morre. Você não tem vida no altar. Você não tem vida. Isso é forte. Toda vez que você encontra com Deus, né, alguém tem que morrer. Alguém tem que morrer. Encontra É isso a aí. morte. Não tem nenhum texto na Bíblia falando que pães é dividido. Todos os pães é compartilhado. Oh, Qual a diferença de dividir para compartilhar? Que todas as vezes que você divide, você quer a maior parte. Mas todas as vezes que você compartilha, as partes são iguais. Então, os discípulos saíram para pescar numa noite, Lucas 5, não pegaram nada. E aí, quando eles voltaram para a praia, Jesus está no barco. E Jesus entra no barco, e é engraçado, que o texto diz assim, ó, e os discípulos descendo do barco, e Jesus subiu para o barco. Então quer dizer que para Jesus subir, alguém vai ter que descer. Aí Jesus entra no barco dos discípulos, ele não entrou por causa do barco. Ele não entrou por causa do remo. Ele entrou por causa do pescador, que era o tal do Pedro. Aí ele mandou os discípulos assim, vamos voltar lá, e isso eu acho interessante falar. Jesus está levando os discípulos para o mesmo lugar de uma frustração. Então você não pode comparar a noite anterior pela manhã seguinte. Isso é forte. Porque o fato de uma área da sua vida ser frustrante não significa que a sua vida é uma frustração. Às vezes você vai ser decepcionado em uma área, mas não significa que a sua vida é uma decepção. Então você não pode fazer o resumo da sua vida por causa de uma área que está dando errado. E aí Jesus tentou no barco, que eu acho uma outra coisa engraçada, porque ninguém pesca sentado. Ainda mais de rede. Jesus sentou no barco. O que ele está querendo dizer? Que o segredo não é você colocar os peixes na rede para ter Jesus no barco. O segredo é você colocar Jesus no barco, então ele vai colocar os peixes na rede. Porque você sabe onde está a rede, você sabe onde estão os remos, você sabe onde está o barco, mas você onde estão os peixes. E aí Jesus disse, joga a rede. Quando jogou a rede, que pegou aquele monte de peixe, está no texto. E o barco quase ia a pique. Por que o barco não foi a pique? Ah, porque Jesus estava lá. Ok, irmão, até vale. Mas o barco não foi a pique porque o texto diz, eles chamaram outro barco. Compartilhado. E aí, eita, glória. por que tem muita gente afundando, irmão? Porque aprendeu a receber, mas não aprendeu a compartilhar. Chave. Quando você aprende a compartilhar, você não afunda nunca. As pessoas estão preocupadas com o amanhã. Irmão, o amanhã pertence a Deus. Então, todas as vezes que você preocupa com o amanhã, você está tirando o amanhã da mão de Deus. Esquece o amanhã, irmão. Vive hoje. Mas aí, aquela questão que todo mundo fala, irmão, mas e o seu pé de meia, a sua aposentadoria? Abraão, com 100 anos, foi pai, né? Ou seja, produziu com 100 anos, né? O importante é quem tá dando a provisão, né? É isso aí. Não quem tá querendo produzir de si isso próprio. Né? E quem tá dando as direções, né? Exatamente. Isso é muito forte. Quando a gente entende esse princípio, eu acho que tudo fica mais leve, né? Esse fardo, ele é retirado. Por isso que Cristo, ele fala, né? Pega o meu fardo, que ele é suave e leve. E quando a gente olhamos para a caminhada com Cristo, a gente não vê nada leve. Por que nós não vemos nada leve? Porque nós temos uma visão ótica, humana, né? A gente olhamos tudo com os olhos carnais. Mas quando nós temos a virada de chave na nossa mente, quando nós entendemos que nós fazemos não pelo que o Senhor pode me oferecer, e sim pelo que ele já ofereceu, cara, Fica leve. tudo fica leve. Na verdade, essa questão de Jesus falar, quando ele diz primeiro, que as pessoas confundem quando a gente somos flechas. Isaías 49:2. E a flecha ela fica na aljava, né? Letra A, aljava. Depois vai pra mão do arqueiro, letra A também. Começa com A. Depois vai pro arco, também começa com a letra A. Depois vai pro alvo, também começa com a letra A. Tudo A. E aí, antes do arqueiro mandar a flecha pra frente, a primeira coisa que ele faz. Por que o arqueiro, antes da flecha. Eu tô mirando pra câmera. Antes do arqueiro fazer a flecha pra frente, ele puxa ela pra trás. Por quê? O primeiro chamado não é ide. É vinde. As pessoas querem alcançar as nações sem antes alcançar ele. As nações pertencem a ele. Então, antes de você alcançar as nações, você precisa alcançar ele. Porque quando você alcançar ele, ele vai dar uma direção para você alcançar as nações. Você falando do fardo aí, Jesus vira e fala assim, meu fardo é leve e tal. E ele fala com 2 discípulos assim, ó, vocês vão entrar na entrada da cidade, vai ter um jumentinho preso. Novinho. Vai entrar, profeta. Bata a foto aí, filho. Jesus fala assim, ó, tem um jumentinho preso. Quero que você solte ele. Por que solta ele? Porque escravo não pode se sair sozinho. Você já viu um jumento se desamarrar sozinho e sair? Não tem como. Ele precisa de um libertador. Quando solta ele fala assim, agora traz ele que eu preciso dele. Aí, então, independente do que as pessoas te enxergam, não existe alguém que Deus não possa precisar. Traga ele. Quando Jesus mandou trazer ele, Jesus subiu em cima do jumentinho. Isso é uma das coisas mais ricas da Bíblia. A carga mais leve que um jumento carregou na história. Foi Jesus.
Agora, a carga mais pesada que um homem conduziu foi a cruz. Então, o que é leve para nós hoje foi pesado para ele ontem. Então, o fardo dele foi pesado para que o meu fardo fosse leve. Ele falou sobre a justificação. Jesus não tinha pecado, eu não tinha justiça. Quando Jesus foi para a cruz, ele assumiu os meus pecados e eu assumi a sua justiça. Eu não me tornei justo pelo que eu fiz, me tornei justo pelo que ele fez. E ele não se tornou pecador pelo que ele fez. Se tornou pecador pelo que nós fizemos. É problema de quem ensina, mano. Problema de quem ensina. Não é a culpa do povo, é de quem ensina. Porque as pessoas cantam errado. A maioria não, desculpa. Mas uma grande parte de alguns louvores hoje é o homem no centro. Eufanismo. É o egocentrismo mesmo. É o homem no centro, entende? E essa coisa tem que sair, cara. Porque nós precisamos colocar Cristo no centro. Porque louvar a Deus é você celebrar os seus feitos. Mas adorar a Deus é celebrar a sua essência. Quando você louva a Deus, você está agradecendo pelo que ele fez, pelo que ele faz, pelo que ele pode fazer. Mas quando você adora a Deus, você está declarando quem ele é. Por isso que os serafins não estavam louvando. Os serafins estavam dizendo só o quê? Santo, santo, santo. Nós estamos declarando a sua essência. Santidade não é um desejo, santidade é um chamado. Santidade é uma identidade. Eu estava no aeroporto esses dias, eu perdi a identidade, estava tomando café no lugar e eu perdi a identidade, não. Eu deixei a identidade no lugar e fui. Quando eu fui entrar, a moça falou assim, então, preciso de um documento, moço. Falei, ó, claro que tá aqui. Claro que tá aqui. Tá aqui, tá aqui. E aí abri a mochila e aí falei, meu Deus do céu, moço, vai fechar o portão. Eu falei, meu Deus, aí saí correndo. Quando eu cheguei e preto correndo no aeroporto, irmão, não é uma boa coisa. Corta essa parte. Não é racismo, não, pelo amor de Deus. E aí, e eu de boné ainda e tal, aí fui. Quando eu cheguei no lugar onde estava tomando café, a identidade estava do lado. Quando eu peguei a identidade, que eu cheguei na porta, que eu fui entrar, aí a moça sorriu pra mim e falou assim, agora você pode entrar, né? Tipo assim, você tem Agora acesso. Quando eu entrei, veio algo no meu entendimento, assim, ó, por que as pessoas não têm acesso a lugares altos? Porque não tiveram humildade de resgatar sua identidade. Eita. Entende? Meu Deus. Quando Moisés nasceu, tinha um pano no rosto dele. O cesto, né? Tá no texto. Tinha um cesto, um pano. O filho de Faraó teve que tirar o pano pra ver. Não sabia se era egípcio ou se era hebreu. Porque tinha um pano. Por isso que tem pessoas que você não sabe quem é. Que ainda tem um pano. E aí, quando você tira o pano, revela a sua identidade. Aí viu que era um dos hebreus, que o pano saiu. E aí eu acho interessante isso. Que Deus nunca vai te colocar no caminho de alguém que não te dá um destino. Quem encontrou Moisés não foi a donzela, foi a filha de Faraó. Então Deus sempre vai te colocar no caminho de alguém que vai te dar um destino. Então todas as vezes que o pano sair, as pessoas não precisam ver o seu nome, mas precisam saber a sua identidade. Aleluia. Então, é muitos louvores, o homem no centro, Deus vai te dar, você vai receber, hoje é seu dia, hoje é sua noite. Então colocou tanto o homem no centro, que quando você vai numa igreja que o povo tá louvando a Deus, para eles é ruim. Porque o nome deles não aparece. Sabe qual é o problema disso? É porque muitos de nós não estamos em uma caminhada, e sim em uma rotina, onde a gente confunde conforto com paz, riqueza com bênção e resistência com vida. E vida eterna. E quando a gente entende isso, a gente começa a entender que o Senhor é a nossa maior preciosidade. É isso aí. E não nós mesmos. Nossa riqueza. E não aquilo que aparentemente o mundo, a sociedade diz que é valioso. Boa. Porque quando a gente quando a gente estabelece a nossa raiz em Cristo, a gente estabelece a nossa raiz diretamente na riqueza e na fonte. Isso. E a gente entende que agora não é mais aquelas coisas do mundo, da sociedade que são valiosas, e sim aquilo que ele estabelece para mim, para minha vida nesse momento. As raízes, elas não aparecem. A raiz não aparece. Toda raiz é oculta, ela é escondida. Mas o que mantém uma árvore de pé não são seus frutos. Raiz. É uma raiz. Se você tirar qualquer coisa de uma árvore, nasce de novo. Se você matar a raiz, ela morre. A raiz, ela é tão extraordinária que ela desce e depois espalha. Porque não existe crescimento sem descer, irmão. Exatamente. Então, quando ela se espalha, o tronco cresce, os galhos é o reflexo da raiz. Eles também se espalham. Então, por que os galhos se espalham? Porque os galhos estão dizendo que nós fomos levantados para dar fruto. Para o norte, sul, leste, oeste. Marcos 8, Jesus contra um cego. Jesus chega em Betsaida, que significa a casa da pesca. O texto diz que trouxeram um homem cego. Isso aqui eu preciso falar. Trouxeram um homem cego para Jesus. Não sei quem trouxe.
Não sei quem trouxe aquele cego para Jesus, e aqui fica uma pergunta. Você está disposto a fazer algo grande para Deus e continuar sem nome? Uou. Porque as pessoas querem fazer para ganhar um título. E todas as vezes que você aparece, Deus esconde. Todas as vezes que você esconde, Deus aparece. Trouxeram, não sei como eles trouxeram, mas a texto diz que Jesus pegou o cego pela mão e o tirou da aldeia. Nunca entendi por que Jesus não curou aquele cego. E aquele cego é o único cego que é curado sem falar nada. Vocês não estão aqui. Porque às vezes você não é curado pelo que você fala, irmão. Você é curado pelo que você crê. Jesus pegou o cego pela mão. Qual é o trágico do texto? É que tem muita gente andando com Jesus, mas ainda continua cego. Tem muita gente de mão dada com Jesus, tomando ceia, cantando, mas ainda continua cego. E por que Jesus levou o cego para fora da aldeia? Porque às vezes o problema não está na sua visão, está no ambiente que você está inserido. Às vezes Deus vai ter que arrancar você do ambiente onde você está inserido para depois te dar uma visão. Porque se ele te dá uma visão no lugar onde você está inserido, você vai continuar cego. É por isso que às vezes ou ele arranca você da religião, ou ele tem que arrancar a religião de você. Porque a religião é a maior cegueira da visão. A religião é o maior inimigo do reino. A religião prende a revelação. Não existe revelação na religião. Então Jesus tira o cego para fora e fala para ele, o que você está vendo? O cego pira, né? Ele vira e fala, eu tô vendo os homens como árvore. Não tô entendendo? Tô vendo os homens como árvore. Pera aí. Quem vê o homem como árvore é Deus aí. Exatamente. Então tá sendo a primeira vez que o homem tá tendo uma visão upgrade. Uma visão celestial, uma visão de reino. Não enxergando os homens como cifrão. Vamos parar aqui, senão vou apanhar. Não enxergando a oferta como cifrão. Não enxergando a oferta só como dinheiro. Mas enxergando os homens como árvores. Não para gerar riqueza, mas para produzir frutos. Aí ele diz, como homens, como árvores que andam. Mas espera aí, árvore não anda. É por isso que no reino você não pode ficar parado. Porque uma vez que você é uma árvore no reino, tem 2 pontos. Primeiro, você tem que dar fruto em todos os lugares que você vai. E segundo, você não pode ficar enraizado em lugar nenhum. Eita. Quantos pastores que poderiam estar produzindo em outros lugares, mas acostumou com a igreja local onde ele está inserido? O cara está lá há 30 anos, não quer sair. O pregador está acostumado com a tal região, Deus está querendo levar ele para outro ambiente, mas ele está tão enraizado naquele lugar que ele não quer sair. E foi aonde Davi ficou mais enraizado, onde foi aonde ele morreu. Porque o palácio fala das suas conquistas, mas as guerras falam das suas próximas conquistas. Ao invés dele sair para as próximas conquistas, ele ficou envaidecido com as antigas conquistas, o palácio. A morte não começou nas guerras, começou no conforto. O maior problema não está nas guerras, está no conforto. Por isso que a igreja vai crescer nessa estação. Porque ela vai entrar num desconforto agora, por causa desse atual governo que vai entrar agora. Verdade. E é no desconforto que a gente cresce. Porque não existe crescimento sem desconforto. Meus amigos antigamente, tenho 1,60 m. Os meus amigos eram todos maiores do que eu. Todos eram maiores do que... Não tinha um que era do meu tamanho. Eu era o menor deles. E às vezes eu era até mais velho, porém menor. E todos eles falavam, eu tô sentindo uma dor aqui no joelho que eu não sei explicar. Tendinite não é... Era uma dor que eles davam aqui no joelho todo... E aí ele ia pro médico, então, olha, os ossos estão desenvolvendo, o seu menino está em fase de crescimento. E eu chegava em casa e falava, mãe, engraçado. Fulano, o Roger, o Biel, o Fael, fulano de tal. Todos eles sentem uma dor no joelho e o médico falou que eles estão crescendo. Por que eu não sinto? Quer dizer, eu não cresço. E aí eu aprendi depois que as minhas dores eram outras. Porque o meu crescimento era outro. Então não existe crescimento sem dor, irmão. Se você quer crescer, mas não quer sentir dor, você não está pronto para o crescimento. E outra, a dor é o maior sinal que você está vivo. Porque quem está morto não sente dor. Eita, glória. Crente é igual ovo, né? Quanto mais bate, mais cresce. Boa essa aí. Ô, pastor, eu vou ler um versículo aqui, que tá lá em Jó 16, 19. E o senhor falou que é sobre cego aí. E Jó, ele era ao contrário de cego, ele enxergava até além da sua geração. E ele fala uma coisa que incendia muito meu coração, eu gostaria de ler aqui pra gente falar sobre. Tá em Jó 16, a partir do 19, fala assim: agora mesmo, a minha testemunha está nos céus. Meu advogado está nas alturas. Meus amigos me desprezam, mas derramo as minhas lágrimas diante de Deus. Preciso de um mediador entre mim e Deus, como alguém que intercede como alguém que intercede por um amigo. Uou. Quem disse isso não foi... Isso não está escrito no Evangelho. Isso não está no Novo Testamento. Isso não está no Novo Testamento. Isso está em Jó, cara. E quando eu olho pra isso, eu falo assim, velho. Jó viu, velho, o futuro. Isso é foda demais. E tipo assim, as pessoas acham que Deus quer nos dar uma lente.
e não quer te dar uma lente. Uou. Exatamente. Cara, se você perder a lente, você não enxerga nada. Posso falar que eu tava... Claro, pode sim. Não, porque depois o pessoal não entende, porque eu tava jogando bola esse dia. E aí o menino tava jogando bola lá, até que eu vou falar o nome dele, não. Aí a lente dele saiu. Ele parou na hora. Aí o pessoal, menino bom de bola. O que foi, mano? Não dá, não consigo enxergar. Aí tá passando mal, não. Eu perdi a lente. Eita. Deus não quer te dar uma lente, porque se você perder ela, você não vai enxergar nada. Deus quer te dar uma visão. Porque a lente é você enxergar na ótica humana. A visão é você enxergar na ótica divina. Irmão, não tem dúvida que Jó tava sentindo falta de Jesus, Mike. Jesus Christ. E sabe o que é legal Uau. nisso? Que Jó, naquele momento, ele próprio diz no texto que ele estava sendo desprezado pelos amigos. Só que quem tem Cristo como seu verdadeiro amigo, ele não precisa mais de ninguém. Uau. Não vou dizer que não precisa. Porque assim, eu te entendi. Tipo assim, Cristo ele supre tudo. Exatamente. Porque às vezes as pessoas são tão carentes de homens. Isso. É nesse ponto. Você entendeu? Eu entendi o que você quis dizer. Entendi o que você quis dizer. Amém. As pessoas são tão carentes dos homens que eles não entendem que Cristo pode suprir toda essa carência. Tipo assim, eles querem a amizade de Cristo, mas também quer a amizade de alguém. Entende? E eu entendo que ninguém faz nada sozinho. Com certeza. Noé foi construir a arca. Só que quem ajudou Noé a construir a arca? Família. Os filhos. Então essa é a geração que precisa investir no sonho dos pais. Porque a arca que Noé estava construindo não era só para ele, era para os filhos. Exatamente. Entende? Então nós precisamos ajudar a construir a arca para os nossos pais. Porque quando os nossos pais for, quem vai conduzir a arca? Então assim, Jó tá lá atrás, mas enxergando lá na frente, que ele falou, enxergando uma estação à frente dele. Sabe quem que eu lembrei agora? Enéas. Exatamente. O político. Sim, sim. Que estava em 1994, mas falando de 2022. E todo mundo, você é doido, você é doido. 30 anos passaram, nós olhamos e falei, doido era nós. Ele que era o homem da visão. Trouxeram aquela mulher para Jesus, que eles tentaram... Na verdade, ele não estava querendo pegar a mulher, estava querendo pegar Jesus, né? Porque as pessoas falam da mulher, mas não falam o cara que estava adulterando com ela. Porque o problema da religião é esse, que expõe os fracos e esconde os fortes. Se ela estava adulterando, por que só expôs a mulher? Cadê o cara? Meu Deus. Esse é o problema da religião. Expõe os fracos, esconde os fortes. Colocou a mulher no meio. Aí deu ruim, né? Porque na cruz ele foi crucificado no meio. O lugar da justificação. E aí, o Adão, quando pecou, a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio. Então, de Adão até Abraão, 2.000 anos. De Abraão até Jesus, mais 2. 4.000 anos depois, que é o número da revelação, Jesus foi para a cruz, 3 cruzes a dele do meio. Aí Jesus levanta, estava escrevendo, ele levanta e fala assim, quem de vocês aí não tem pecado? Atira a primeira pedra. Ele era o único que não tinha pecado. O único que tinha direito de tacar pedra nela era ele e ele não tacou. E eu e você, cheio de pecado, vive tacando pedra nos outros. Então, pela lei, aquela mulher chegou viva para sair morta. E pela graça, ela chegou morta. Yes. E ali é encarnado o primeiro gotinho da graça. Estabelecida sobre aquela mulher. De uma forma, né, que ao invés dela levar pedradas, agora Cristo estabelece o amor e salva ela das pedras. Mesmo que ela merecia. E interessante. Sim, E o interessante, pastor, que ele não somente salva ela das pedras, porque a graça que me livra que perdoa o meu pecado, mas não me livra do domínio dele, é uma graça barata. Então ele fala, vai e não peca mais. Quando eles pegaram pedra para atirar nela, ela não pegou em pedra nenhuma. Na verdade, foi a pedra que se apegou a ela, né? E aí Jesus levanta e fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí as pessoas que iam tacar a pedra dele, ele se afastou, ele desceu e começou a escrever no chão, não foi? Foi. Depois ele levanta e pergunta para ela, onde estão seus acusadores? Os acusadores foram embora. Então a primeira vez que ele levantou e perguntou, quem de vocês não tem pecado, atira a primeira pedra, foi quando ele foi para a cruz. Eita. Depois da cruz ele desceu e foi para o sepulcro? Sim. Foi quando ele desceu para escrever novamente. Aí os acusadores foram embora, porque a cruz se justifica. E aí, quando ele levantou a segunda vez, foi quando ele ressuscitou. Onde estão seus acusadores? Porque após a ressurreição, irmão, não tem como te acusar. Porque toda a nossa culpa foi sobre isso. Não há mais condenação sobre os que Nenhuma. Isso é forte demais. Nenhuma. Ô, Darby, e pra gente finalizar aqui, pastor, eu gostaria de perguntar ao senhor que o senhor tem uma forte tendência, né, de levar esse evangelho a todas as regiões que você vai. Isso é um indício de alguém
que tá com o coração na obra. E eu gostaria de que você desse alguma dica ou alguma orientação para aqueles que estão começando agora, que tem esse sonho no coração de poder levar o evangelho às nações, de entregar aquilo que o Senhor já tem estabelecido sobre eles. Então, a questão primeiro é o chamado, né? Porque as pessoas às vezes vê a gente na rede social, eu tenho alguns amigos que são famosos, eu tenho alguns colegas também que são famosos, e às vezes as pessoas enxergam só o outdoor, o cartaz, o cara dentro do avião e tal. Mas acho que a pessoa precisa se encontrar primeiro para entender qual é o seu real chamado. Forte. Existe uma questão entre ser feliz e estar feliz. As pessoas lutam para estar feliz e as pessoas não lutam para ser feliz. Estar feliz é uma condição e ser feliz é uma posição. Só que a Bíblia não te promete felicidade. E promete que a felicidade é um estágio. A Bíblia te promete a alegria. Porque a felicidade é o que vem de fora para dentro, mas a alegria é o que vem de dentro para fora. Como assim? Porque o primeiro fruto do Espírito é a alegria. Entende? Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, assim, quando você entende qual é o seu real chamado, qual é o seu real propósito, para que você foi estabelecido na Terra, o seu nascimento foi gerado para quê? E aí a pessoa se encontra, a pessoa precisa conectar com pessoas que vão ser vozes de direcionamento. Eu prego há 20 anos, só que eu não comecei agora. E eu cheguei aqui, mas para chegar aqui eu ouvi muita gente, cara. E um grave problema dessa minha geração, que elas não sabem ouvir quem é melhor do que elas. Isso é forte, pastor. A minha geração, por exemplo, eu vou citar um nome de um cara aqui que todo podcast que eu falo eu cito o nome dele. Eu vou citar de novo. Por exemplo, pastor Joaquim Cantagalho. Pronto, tá aqui o Fernando comprova. A gente estava agora num podcast esse dia. Tava eu, Pedro Daniel e o Eduardo Reis. Nós assistimos. Eu falei o quê? 2 minutos. Numa live que durou 2 horas e tanto. Não falei nada. Nada. Quando foi? Porque Isaac sempre tem que respeitar Abraão. Porque Abraão respeitou Melquisedeque. Entende? Então, assim, quem se acha grande demais para fazer algo pequeno, irmão, é pequeno demais para executar algo grande. Então, quando você entende qual é o seu real chamado, você sabe que Deus vai te encaixar em um lugar na qual você não vai sobrar e nem vai faltar. É o machado. Quando o machado escapuliu, que alguém Eliseu jogou um pedaço de madeira, o madeiro não afundou. Posso falar só isso aqui pra encerrar? Posso falar? Pode ficar à vontade. O madeiro não afundou. Ficou boiando na terra, na água. Como assim? O madeiro ficou boiando na água? O madeiro não afundou. Acho que foi por isso que aqueles caras, quando estavam chegando na ilha de Malta, que o mar bateu no barco e o barco despedaçou, eles não estão aqui. Algumas pessoas foram nadando e outras seguraram um pedaço do barco. O barco não era de madeira? Os que foram a nado foram os que foram salvos pela lei, pelo seu próprio esforço. Mas os que seguraram na madeira foram os que foram salvos pela graça. Pela cruz de Cristo, que a palavra da cruz é loucura para os que se perecem. Então Eliseu jogou um pedaço de madeira. O rio na água corrente? Que engraçado. O rio tá correndo e a madeira tá parada. Todo rio leva o que está na água. Aquele rio foi o único que continuou correndo e a madeira continuou parada. Por quê? Aquela madeira fala da cruz. O rio fala do percurso da vida, que leva a história de todo mundo, menos a história da cruz. O madeiro não desceu, mas o machado Afundou. Subiu. Ele estava lá embaixo, depois subiu. O machado é o único que desce e sobe. Por que o machado é o único que desce e sobe? Porque a gente só pode se mover, irmão, quando a cruz está por cima. Então, quando se pega o machado, se encaixa de novo no cabo. Porque o machado não se pode usar sem o cabo. E o cabo não se pode usar sem o machado. É um casamento. É a lei e graça. A lei não expulsou a graça. Não. A lei não expulsou a graça e nem a graça expulsou a lei. Quando a graça chegou, a lei se retirou. Agora eu vou despedir, porque os meus olhos já viram a sua salvação. Eu vou despedir. A lei se despediu quando viu a graça. Não foi a graça que expulsou a lei. Então, muitas pessoas, que Deus nunca vai te levar para uma missão certa sendo você a pessoa errada. Quando você entende o seu real propósito, quando você entende sua real missão. Mas como descobrir qual é o meu real propósito? Descubra primeiro sua paixão. Aquilo que queima o seu coração. Isso. Aquilo que faz você acordar sem preguiça. Aquilo que te faz pular da cama sem despertador. Quando você encontrar a sua real paixão, a sua paixão vai te mostrar o seu real propósito. Isso é forte, pastor. Forte demais. Quando a gente entendemos, eu tenho
Uma vez o Senhor trouxe a nossa revelação, né? Através, você falou do Eduardo Reis, a gente já estudamos com ele, né? A gente fez um momento Maluco. Ô, Desculpa. Concordo, Eu conheço muita gente doida, mas ali é maluco. e ele entregou algo poderoso, né? Nessa aula, mentoria. né? Que ele diz que, né? Que a árvore no centro do jardim, né? Na verdade, não era uma árvore, era uma porta de saída. Porque muitas das vezes a confusão na nossa mente é dizer, por que aquela árvore estava ali, cara? Pra que Deus coloca uma árvore sabendo que o homem pode pensar em comer, se ele sabe de todas as coisas, né? Se ele sabe que o homem vai comer, por que não só tirar a árvore daquele lugar e deixar só o que o homem precisa? E ele falou algo poderoso, né, mano? Ele disse assim, paraíso sem porta de saída é prisão. Então, ali eu entendi. Falei, cara, Deus, ele não nos quer de uma forma forçada. Porque se fosse forçada, quando Satanás tivesse pecado, ele tinha apagado a mente de todo mundo, apagado Satanás, e ninguém ia saber nada. Porque Deus não luta com o seu caráter. Sim. Então, ali nós percebemos que Cristo, cara, e que Deus, ele não quer nós por obrigação. Ele quer nós por prazer. Mesmo que no jardim o homem tinha tudo que ele precisava, ele não precisava nada que estava fora, mas ele precisava escolher estar ali, querer estar ali. Então, aquilo ali fez todo sentido na minha vida e eu carrego hoje para sempre. E para quem tá assistindo, eu deixei, cara, Deus, ele não te quer por obrigação. Ele quer que você entende qual foi, né, o que ele fez para que você esteja aqui. Mas mesmo assim, se você o recusar, né, a porta sempre vai estar aberta. É por isso que a Bíblia diz, né, que a tentação, ela sempre vem. Esses dias eu tava bravo, falei, Senhor, não é fácil só tirar a tentação? Né? Por que a tentação chega na porta? Porque é só o Senhor neutralizar antes que ela chega. E o Espírito Santo falou comigo assim, sabe por que a tentação ela tem que chegar para você todos os dias? É porque todos os dias você tem que escolher estar em mim. Eu escolho Deus. Todo dia você tem que escolher, cara. Todo dia você tem que levantar e escolher Cristo. Todo dia você tem que... o pecado ele vai bater na sua porta. Mas o Senhor ele não vai te testar. Ou ele não vai te colocar em algo que você não pode suportar. A Bíblia diz isso, né? Que ele não vai te dar um cargo além que você consegue sustentar. Então, é porque a gente precisamos escolher Deus cada dia mais, cada dia, mesmo com as tentações, mesmo que o mundo aparentemente tenta nos proporcionar, mas todos os dias nós precisamos escolher Cristo. Não é algo que você decide aqui e amanhã não precisa fazer mais nada, não. É o que Paulo diz. Diário. Sejais abundantes, mas sejais constantes. Paulo diz assim, todos os dias eu subjugo os meus membros para fazer a vontade daquele que me enviou. Noutra tradução, daquele que me chamou. Porque entre você e o desejo, Deus conta com a sua fidelidade. Quando a Eva sofreu uma tentação, quando a Eva cedeu à tentação, ela se tornou uma tentadora. Todas as vezes que você cede à tentação, você se torna um tentador. Por que Deus não colocou um anjo ali para guardar a árvore? Ou guardar o Adão? Porque Deus está contando com a sua fidelidade. Uou. O pecado não é uma obra. O pecado é um trabalho. As obras da carne é hora extra. Meu Deus. Como assim o pecado é um trabalho? Todo trabalhador, no final do mês, ele ganha o quê? Salário. Final do mês. O salário do pecado é a morte. Então toda vez que você peca conscientemente, você está trabalhando. E todas as vezes que você vive na obra da carne, você está fazendo hora extra. Eu ouvi esses dias o Juscelio falando uma coisa rica. Comer é pecado? Depende, se o prato não te governar. Eita. Se ele te governar, é pecado. Se os seus olhos... Entende? Então, quando Adão peca, o texto diz que ele arrancou as folhas de uma árvore e tampou a sua nudez, né? Na verdade, é uma árvore que só está escondendo os frutos. Quando ele coloca muita folha, ele está dizendo, eu não dou mais fruto. Porque toda árvore que para de dar fruto, irmão, ela se enche de folhas. Uou. E tem muita gente trocando os frutos pelas folhas. As folhas falam que você está vivo, mas os frutos falam que você produz. A Bíblia fala, né? Jesus. Na figueira. E ela tá bonita demais, hein? Mas cadê os frutos? Aqui, ele passou à beira do caminho, ela tinha muita folha, mas não tinha nenhum fruto. E as folhas, às vezes, é para esconder a ausência de fruto. Uou. Muita igreja bela, mas sem fruto. Meu Deus. Muita agenda, oh meu Deus, mas sem fruto. Jesus virou e falou assim, ó, nunca mais nasça fruto de ti. Posso ir fundo aqui agora? Para fechar?
Nunca mais nasça fruto de ti. No outro dia, o texto diz que quando os discípulos voltaram, tá no texto, e eles foram adiante para ver a figueira. E o texto diz que viu que até a raiz havia secado. Peraí. Ele não falou que era para morrer, não é? Falou que não era, nunca mais era nascer fruto. Que é trágico quando ele vai procurar algo na sua própria criação e não encontra. Por que ela secou? Porque até a árvore entendeu. Se for para viver uma vida sem frutificar, irmão, é melhor morrer. Meu Deus. E outra coisa, sabe por quê? Aí quando Jesus fala assim, ó, nunca mais nasça fruto de ti, aqui eu acho que é uma revelação. Nunca mais nasça fruto de ti. A figueira não secou? Só que ali não está mostrando os frutos daquela figueira. Está mostrando o fruto dessa videira. Porque quando ele libera uma palavra, ele estava liberando, era uma semente. Nunca mais nasça fruto de ti. O que está querendo dizer? Que no outro dia, que quem frutificou não foi a figueira, foi a videira. Ele que liberou uma semente, e a semente liberou um cumprimento, a palavra cumpriu. Nunca mais nasça fruto dela. Porque se somos árvores, quando Jesus estava na cruz, a cruz também é uma árvore. Meu Deus. E aí Jesus não estava pendurado em cima? E o fruto fica onde? Meu Deus. Fica em cima? Jesus é... você não pode, não. Por isso que quando Jesus encontrou com Zaqueu, imagina, encerra aqui, Jesus está andando, Zaqueu está em cima. Se eu olhar para aqui agora, ficar olhando para cá, todo mundo aqui vai olhar para cá, ué. Que foi, você tá olhando para cá, mano? Então as pessoas só estão olhando para Zaqueu porque Jesus foi. Meu Deus. Se Jesus tirar o olho da gente, mano, ninguém vai mais olhar, não vai querer convidar. E Zaqueu tá em cima de uma árvore. Zaqueu não é uma pessoa, Zaqueu é um fruto. Meu Deus. Quando Jesus para e olha para cima, o que você tá fazendo? Só vim colher um fruto de salvação aqui. É por isso que vai na casa dele. Eu vim colher um fruto de salvação. Porque a casa de Zaqueu, mas a presença é de Jesus. Para ele subir na árvore, ele subiu não sei como. Mas para descer, Jesus falou, desce depressa. Por quê? Porque salvação é urgente. Eita. Não é para amanhã, não é para depois de amanhã. Meu Deus. É já. Isso é forte. Todo mundo entrou na casa de Zaqueu, ele continuou o mesmo. E eles dizem que Zaqueu roubava. Que o primeiro projeto da conversão é quando você começa a mudar os seus hábitos. Ele falou assim, ó, se eu defraudei alguém, ninguém falou nada. Jesus não falou que você estava defraudando alguém. Ele tá se abrindo. Tá se entregando. Ele que foi no psicólogo, dos psicólogos fala então aqui, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então aqui tem um outro segredo. E no capítulo anterior tem um cego. No capítulo seguinte também tem um outro cego. Como assim? É porque no capítulo anterior tem um cego que não tem nome. No capítulo seguinte é um Zaqueu, que também era um cego. Que aí ele sobe que ele queria ver e não podia. Aí e o cego pedia esmola. Se ele pedia esmola, automaticamente ele era pobre. Sim ou não? Sim. Ele pedia esmola, ué. Então, Com certeza. não era um rico, era um pobre. Quando Jesus cura ele, o texto diz que ele seguiu Jesus. Aí entra pra casa do Zaqueu. Aí o Zaqueu vira e fala, hoje eu dou metade dos meus bens para os pobres. Quem estava seguindo Jesus? Uou. Os cegos. Então já começa passando pro cego aqui, que ele tá me seguindo. Ele não precisa mais pedir esmola. Ele estava atrás da provisão, agora ele tá atrás do provedor. Passa para eles aqui, eu sou riqueza. Então às vezes as pessoas vão te seguir porque você está seguindo a Cristo. A minha fala final. Deus não coloca a riqueza na sua mão sem propósito. Isso é forte. Tem gente que Deus não pode dar riqueza, irmão. Porque ele não vai saber compartilhar. Verdade. Se ele ficar rico hoje, ele Vai perder a verdadeira riqueza. ele vai perder isso aí. Tem gente que não pode ter fama, porque senão Deus perde ele. Que é melhor ele no anonimato, para Deus ter ele, do que ele famoso e Deus perdê-lo. Meu Deus. E aí, Deus vai e fala para Moisés assim, ó, eu vou colocar uma nuvem para guiar o povo. Tá certo. Mas para os magos, Deus colocou uma estrela. A nuvem levou o povo em direção a um lugar e a estrela levou os magos em direção a uma pessoa. A nuvem levou o povo em direção à terra prometida. A estrela levou os magos em direção ao prometido. Então Deus não vai ficar com ciúme se você se tornar uma estrela. Contando que você use o seu brilho para levar pessoas a Cristo, é isso que importa. Você pode brilhar, irmão. Desde que o seu brilho ilumine pessoas a Jesus, que você não precisa ser o caminho, mas Deus pode te usar como uma placa. E tem algo interessante no que o Darwin disse, pastor, respeito lá de Adão e Eva, né? E que Eva vai e come do fruto proibido. E é algo que a gente já tem conversado também, que a gente pegou com essa mentoria, que se Eva tivesse comendo aquilo que o Senhor mandou, porque ela fala, de todo o jardim, comeis. Mas da que tá lá no jardim, dessa não comereis. Então, por que ela come o fruto proibido? O proibido. É porque ela não tá comendo aquilo que Deus mandou ela comer. Uou. Então, todas as vezes que a gente não se alimenta daquilo que Deus tá trazendo, a gente vai querer alimentar daquilo que Nossos não olhos pode. vão vidrar em outras E a coisas. gente gosta do proibido. Vamos ser sinceros. O que é proibido, as pessoas morrem pelo que é proibido, não é o que é permitido. Exatamente.
Entende? Pelo que o que é permitido você já tem acesso, o que é proibido que você não tem. E a curiosidade te mata. Meu Deus. A serpente não falou? Com a Eva? Ela ouviu. Ela viu o fruto. Ela pegou no fruto. Ela comeu do fruto. E ela sentiu o cheiro. Que a ciência diz que tudo que você morde, automaticamente você cheira. Sim. Então, no Éden, os 5 sentidos foram afetados. Meu Deus. Quando Adão morreu, ele morreu, os 5 sentidos foram afetados. Mas na cruz, quando Jesus foi para a cruz, que os espinhos foi cravado na cabeça dele, o sangue veio e passou nos olhos, passou no nariz, passou na boca. Eita O sangue glória. passou nas mãos. E outra coisa que eu acho engraçado da cruz é que quando Adão e a Eva pegou do fruto que eles comeram, o texto diz que nasceu espinho. Tá no texto ou não tá? Nasceu espinho e abrolhos. Nasceu espinho. O espinho nasce de dentro para fora. Meu Deus. Quando foi? Toda árvore que dá espinho, o espinho sai de dentro para fora. Lá na cruz. Jesus é uma árvore. Eles pegam o espinho, Uou. colocam para dentro. Por que para Adão o espinho saiu, mas para Jesus o espinho entrou? Porque Jesus não tinha pecado. Uou. Então quando os espinhos entram, ele está dizendo, estou assumindo os seus. Você é forte demais, pastor. Por isso que quando Adão pecou, tinha uma árvore, né? Vou arredar aqui, tomara que eu não quebre. Tinha uma árvore e o Adão ficou atrás da árvore. Quem plantou a árvore foi Deus. E o que tem de gente escondida atrás das coisas de Deus não é brincadeira, irmão. Uou. Tinha uma árvore e o Adão estava escondido atrás. Você já percebeu que quando você está atrás de algo, você consegue olhar para cima, para baixo, para direita, para esquerda e para trás. O único lugar que você não consegue olhar é para frente. Por quê? Você está atrás de uma árvore. Aí, de Adão a Abraão, 2.000 anos. De Abraão até Jesus, mais 2. 4.000 anos depois, uma outra árvore. Só que agora o Adão não está atrás. Uou. Agora o Adão está na frente. Ai, Agora ele consegue olhar para frente, consegue olhar para cima, consegue olhar para baixo, consegue olhar para direita, consegue olhar para esquerda. O único lugar que ele não olha meu é para Deus. trás. Por que as pessoas estão na igreja querendo olhar para trás? É porque elas não estão crucificadas. Porque quando você está na cruz, ela não te dá o direito de olhar para trás. Porque toda vez que você olha para trás, é você enxergando quem você era. Mas toda vez que você olha para frente, é você enxergando quem você pode ser. E Paulo disse, esquecendo das coisas que para trás ficam. A mulher de Ló olhou para trás e nunca mais conseguiu olhar para frente. Então não permite que o seu passado te paralise. Se Jesus olhasse para trás, ele ia enxergar a obra de Adão. Sim. Mas ele olhando para frente era fazendo a geração enxergar a obra da eternidade. Meu Deus. Quando você olha para trás, você enxergando o que Adão fez. Quando você olha para frente, enxergando o que Jesus fez, que ele faz. E ele que vai continuar fazendo. Por isso que todas as vezes que você, usando uma frase sua contra você mesmo, Gostei dessa. toda vez que você entra pro tabernáculo, o Egito tem que ficar pra trás. Uau. Eita. Porque você só tem como entrar na presença de Deus, o Egito ficar pra trás. E para frente. Uou. Meu Deus. É por isso que Pode ser. você disse isso pra mim, foi divisor de água. Você disse assim, Deus manda as 10 pragas, né, pra tirar o povo do Egito. E manda os 10 mandamentos pra tirar o Egito do povo. Isso é forte demais. É chave. Meu Deus. Você falando agora do tabernáculo ali. Quando Noé vai construir a arca tem 3 andares. Primeiro andar o átrio. Segundo andar o santo lugar. Uou. E o terceiro andar o santíssimo. Mas como é que você fala que a arca é o tabernáculo? Muito simples. O tabernáculo só tinha uma entrada. A arca também só tinha uma. Mas a arca tinha uma janela. Pois é, a janela ficava no terceiro andar. Só tinha um meio de Noé ter acesso aos céus. Eita. Quando ele ia pro terceiro andar. Uou. E quando o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar, meu Deus, é quando ele encontrava com a arca. E engraçado, no átrio era aberto, né? Uhum. Era aberto. Sim. Então era iluminado pelo sol, pelo dia. Durante a noite, iluminado pelo fogo. Quando ele entrava no santo lugar, era iluminado pelo candelabro. Uou. A lâmpada que estava acesa, que fala da revelação interna. Mas quando ele entrava no Santíssimo, não tinha janela, era um véu que cobria e não tinha lâmpada e continuava claro. Aleluia. Agora era Deus dizendo, lá fora eu iluminei com o sol, no santo lugar eu iluminei com a lâmpada da revelação, mas no Santíssimo eu vou iluminar com a minha própria presença, com a minha própria glória. Isso é forte. E ser iluminado pela glória de Deus, irmão, é algo extraordinário, sabe? As pessoas falam assim, a glória da oração não é quando você entra, Uou. é quando você sai. Porque quando você entra na oração, você leva o que é seu, quando você traz o que é dele. Aleluia. Por isso todo mundo estava vendo o que estava escrito na parede, mas não estava entendendo. Eles viam a escritura, mas não entendiam o que estava escrito. Chamaram Daniel. Daniel, você conhece a letra? É claro.
Por que, Daniel? Eu conheço a letra e conheço o escritor. Aleluia. E qual é o mandamento de Deus? Sigamos e prossigamos. Nem conheceu. Você só vai conhecer a escritura quando você conhecer a escritura. As pessoas me perguntam, mano, como é que faz para entender a Bíblia? Irmão, conhece o escritor primeiro? Porque quanto mais você conhecer o escritor, você vai conhecer a escritura. Porque na medida que você tem um relacionamento com Deus, o próprio Deus vai se revelando através das escrituras. O interessante, sabe o que é? É que é uma dádiva você ler um livro e tirar as dúvidas com o autor. É o único livro que você lê com a Boa, presença do boa, autor. boa. E eu quero deixar um versículo para me encerrar aqui, né? É um versículo que eu tenho lidado com ele todos os dias e tenho colocado ele no meu coração. É 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, Uau. pois é me imposta essa necessidade de pregar. E ai de mim, se não pregar Ai o de evangelho. mim se não pregar o evangelho. Fica para vocês que estão em casa, né? O Senhor nos chama e a voz dele é bem clara, né? E que nós não podemos nos orgulhar disso. E ai de nós, É verdade. se não pregar esse evangelho que foi pregado em nós. Exatamente. Jeremias falou, né? A sua palavra me arde nos ossos. Eita. Eu penso em me recuar, ela arde nos ossos. Aleluia. O osso é estrutura, né, irmão? Quando você sente uma dor no osso, irmão, é só uma morfina só, irmão. Porque, irmão, dor no osso Pra dói, sustentar, irmão. né? Entendeu? Meu Então, Deus. assim, e tem muita gente que empurrou o chamado para o futuro e aí tá sofrendo no presente. Irmão, não negocie o seu chamado. Porque se Deus quisesse levantar, eu tinha levantado. Meu Você Deus. pode, pastor. Independente da dificuldade que você está tendo de exercer o seu chamado, vá com dificuldade. Porque Jó disse, na verdade, o teu princípio terá sido pequeno, mas o teu último estado aumentará sobremaneira. Aleluia. Então, você precisa sofrer as dores do processo inicial. Porque a dor do processo fará você viver um nível de propósito. E esse nível de propósito fará você alcançar uma vida de promessas. Então, quando você assume o seu chamado, Deus assume as responsabilidades. Meu Deus. É forte. Deus Pessoal. paga em dia, irmãos. Recebe aí, Deus paga em dia, rapaz. Pessoal, a conversa tá maravilhosa, não dá vontade de parar de ouvir Não, esse ele tá homem com de 3 Deus horas. aí. Bis. Mas infelizmente, né, chegou o final, mas eu quero deixar para vocês esse gostinho para que a gente possa assistir os próximos. Pastor, eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui, por ter nos abençoado com a sua sabedoria. A sabedoria que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida. É nítido isso, não é inquestionável. E nós somos muito gratos por o senhor ter vindo aqui, Ter compartilhar, aceitado esse convite. aceitado o convite, estar aqui conosco nesse podcast. Esse podcast, ele é um projeto que nasceu no coração do Senhor e ele foi transportado para o nosso. E o nosso intuito aqui, pastor, eu falo isso sem medo de errar, que é levar a palavra. Glória a Deus. A levar a palavra genuína. Então é algo que o Senhor colocou no nosso coração, né? Incendiou nosso coração. Nós no início não queríamos fazer, mas o Senhor foi dando ferramentas, foi dando recursos para a gente poder estar conseguindo estar aqui gravando. E nós entendemos que era projeto do Senhor para que vidas sejam alcançadas como está sendo alcançada. Eu que agradeço a oportunidade. E se vocês quiserem, assim, a gente tem alguns contatos, algumas pessoas também que vocês poderiam trazer. Nossa, tá Isso. Tem muita gente boa, né, Fernando? Tem muito Wesley, o Eli Soares, tem muita gente top, Pedro Daniel. E eu nunca quis pregar também, nunca quis ser um pregador. Minha vida toda foi preparada para ser um jogador de futebol. Nunca quis pregar, nunca imaginei ser um pregador. Nunca. E é uma coisa assim que eu não gosto nem de falar, mas assim, eu sinto tocado às vezes de falar isso em podcast. E quando Deus me chamou para pregar, eu fui meio que espremido, Sim. sabe? Porque a uva só se torna vinho depois que ela é amassada, esmagada. E Deus me fechou, na qual que, como você falou que Deus é a saída, mas quando ele me fechou, ele não me deu saída. Meu Deus. E que o chamado é voltar para ele, né? E aí eu fui para uma igreja, comecei a pregar aos pouquinhos. E daí a pouco as pessoas começaram a me chamar para pregar. E aí foi passando 1 ano, passando 2 anos, 3 anos. E eu lembro que eu pregava 38, 42 vezes no mês. Nossa. Assim, minha agenda era uma loucura, irmãos. Eu não vivia. Eu pregava, era 5 vigílias consecutivas, uma atrás da outra. Já teve vigílias que eu pregava numa noite, 3 vigílias. 3 mensagens em 3 vigílias diferentes, ou 4 mensagens em 4 vigílias. E aí, eu não quero citar nome, não quero falar, um pastor foi
viu que eu tava pregando muito, falou que eu tava querendo imitar o Feliciano, querendo imitar o Abílio Santana, porque eles foram chamados pra ter sucesso, eles foram chamados pra ter fama. E aí esse cara me proibiu de pregar. Então, assim, isso mexeu muito comigo. Eu ficava preso dentro da igreja, não podia sair. 1 minuto encerro. Não podia sair pra pregar e tal. E aí eu comecei pro monte. Pregava no monte. Eita glória. Ficava pregando pro mato, ficava gritando sozinho. Pregava mensagem de 2h30, 4 horas. Meu Ficava Deus. gritando sozinho, eu voltava rouco. E pregando. Tem até um testemunho que eu acho lindo contar, que é engraçado da minha vida. Um desses dias eu falo isso aqui pelo Espírito de Deus. Tava pregando no monte. Pregando sobre Ezequiel 37. Meu Deus. Vale de honra. Olha. E naquela época não tinha tanto recurso de ensino, não tinha internet, né? Na época era aquela parada na fazia lan house. E era raro ir na lan house. Aí, e eu pregando, mano, a mensagem e tal, os ossos se juntavam. Que Deus nunca vai te conectar no osso errado, senão você vira um Frankenstein. E aí, tinha algumas coisas que eu guardo até hoje. Tem coisas que eu falo hoje que as pessoas falam, não, foi novo. Não. É coisa antiga, que eu já falava 1000 anos atrás. E aí Deus colocou o profeta vivo no meio de um vale de ossos. E por que Deus não enterrou aqueles ossos? Porque Deus nunca vai enterrar aquilo que ele pode usar de novo. E aí, no final, eu falei, agora é o apelo. Quem quer entregar sua vida pra Jesus? Levantou um cara no meio do mato. Você tá doido? Mano, eu saí correndo, rasgando, porque ele não sabia quem tava lá. Eu correndo, o cara correndo atrás de mim. E eu, mano, peraí. Eu falei, pera o quê, rapaz? E eu correndo, o cara correndo atrás. E aí eu ouvi que você tava pregando. Você falou a minha vida toda. Aí eu falei, espera aí. No meio da mensagem eu falei que se o diabo aparecesse, eu pisava na cabeça dele. Apareceu um homem, eu tô correndo. Aí voltei tremendo, deixei o celular pra trás, chinelo. Na época eu tinha um A52, lembra? Lembra aquele celular? Você lembra? O A52, pequenininho? E aí eu voltei correndo, tremendo, com medo. Falei, meu Deus, esse cara vai me matar. E o cara com um cigarro de maconha gigante. Então, mano, eu vim aqui pegar passarinho e fumar um baseado. E aí, quando você vê, eu tava sentado no som, rachando. Você já veio falando uns trem lá. Eu falei, esse cara tá falando comigo, velho? E aí, do nada, você foi falando as palavras, falando. E teve uma hora da mensagem que eu comecei a falar assim, ó, talvez você se chama isso. E eu falei assim, ó, talvez você se chama até Márcio. E o nome do cara era Márcio, mano. E aí, veio você, eu quero entregar minha vida pra Jesus. Eu falei assim, nossa, Deus do céu. Eu falei, meu Deus do céu. Beleza, eu comecei a orar pro cara. E eu olhando de olho assim, né, Senhor? E aí, quando passou esse episódio, 3 anos depois, eu tô no açougue, cara. Quem que eu encontro? O cara. Então, eu sou pastor de igreja. Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, eu acredito que tudo aquilo que você não quer é aquilo que Deus te dá. Moisés falou, eu não quero ser profeta. Tem uns lábios pesados, você vai ser profeta. Jeremias, eu não passo de uma criança, você vai ser. Gideão falou, eu sou menor da minha casa, mais pobre, não interessa a sua condição física, sim a sua posição espiritual. Então, não é o que você quer. Todas as vezes que você foge do seu propósito, você se frustra, irmão. E a frustração sem Deus é amarga. Obrigado, gente. Tá doido. Nós que agradecemos. Né? Aí. Eu creio que essas pessoas estavam em casa, foi inundada por esse conteúdo. Top. E eu vou finalizar, né? Douglas, joga aí na central aí. Segue Fernandinho no Instagram. Pastor, vou deixar você falar suas redes sociais, como é que o pessoal te encontra, engraçado. como é que absorve mais desse conhecimento. Quando o cara fala assim, mano, fala suas redes sociais, irmão, tudo é Jackson Marques. TikTok Jackson Marques, Facebook Jackson Marques, Instagram Jackson Marques. E o meu canal no YouTube, assim, meu canal tá uma benção lá, agora tá indo, tô colocando as mensagens top lá, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, pela infinita misericórdia de Deus, mas tá tudo lá, Jackson Marques, e até o Orkut, o Orkut já tá falindo, mas tudo que você quiser tá lá, Jackson Marques. É isso aí, pessoal. Twitter, Jackson Marques, tá lá. Então, corre lá, pessoal, e alcance esse homem de Deus aí, eu tenho certeza que você será abençoado ainda mais do que foi aqui, tem algo especial lá esperando por você. E gostaria de finalizar esse episódio, né? Com Pega Essa. E conto com vocês, hein? Pega essa, pessoal. Olha só. Aquele que cede à tentação é como pegar um voo errado. Você pode até aproveitar o trajeto, mas lamentará o destino final. Tamo junto? Pega essa. Pega essa. Pastorzão. Meu Deus. Você tá doido. E aí, gostou? Deixe seu like,